falando um pouco de coerência, né? Eu acho que o ser humano é incoerente por natureza. E eu desconfio de alguém que me fala assim, ah, não, eu sou uma pessoa coerente. Porque coerência demanda uma questão emocional, tem dia que você acorda de um jeito, tem dia que você acorda de outro. Você vai mudando as suas convicções ao longo da vida, e ainda bem. E eu acho que também tem níveis em áreas. Então tem gente que é vegano, tem uma super preocupação ambiental, mas afetivamente é uma pessoa mais grosseira, mais ríspida, que, enfim, se a mãe ligar, ela vai... Pô, mãe, não, eu tô fazendo tal coisa que é mais importante. Então eu acho que tem níveis de coerência, tem áreas de coerência. Então tem pessoas que são super ligadas à questão social, vão em creches, ou visitam asilos, ou tem um trabalho completamente focado nessa questão social, mas ambientalmente não ligam para o meio de transporte que elas usam, não tem noção de qual é a pegada ambiental delas, o quanto o estilo de vida delas emite de CO2 e o quanto elas poderiam reutilizar uma embalagem, ter uma atitude completamente diferente em relação a essa perspectiva mais do aspecto ambiental, né? E tem outras que estão super evoluídas nesse aspecto, mas humanitariamente estão em outro ponto. Então eu acho que o que define mais é a questão da consciência e não só da coerência, sabe? É o quanto você consegue ao longo da vida se tornar mais consciente em relação às suas atitudes, verificar as suas incoerências e como você avança em cada uma delas na medida em que você sente necessidade, você sente que... Eu acho que essa é a beleza, né? Como diz, o caminho se faz ao caminhar, né? Então, acho que a beleza da vida é esse caminhar, essa busca de consciência. E também tem a ver com os ambientes, assim. Se eu chegar no Greenpeace com essa garrafa de água, ele vai ter uma perspectiva pior do que se eu não levar a minha garrafinha de todo dia, do que em outros ambientes em que é completamente normal servir com um copo de plástico, assim. Tem um exemplo bom, que é o exemplo do presente. Para algumas pessoas eu dou presentes embrulhados porque eu sinto que elas não vão entender a perspectiva da não embalagem como um resíduo, sabe? E que elas vão achar que aquele presente é de segunda mão, sei lá, que elas não vão entender a perspectiva de eu chegar num aniversário ou numa confraternização qualquer sem a embalagem. E para outras eu já sinto que vai ser super tranquilo, mas eu acho que do ponto de vista evolutivo, o dia que eu levar para todo mundo o presente sem embalagem, vai ser uma coisa que, poxa, essa é uma... Mas ainda eu tenho que dar explicação, assim. Então, meu filho pequeno, bebezinho, eu levo os presentes sem embalagem. E aí ele não sabe se aquilo é novo, se aquilo é presente mesmo, porque o ato de rasgar o presente é um ato super simbólico para uma criança, para ela perceber. E aí, às vezes, o ponto de vista mãe, da coisa mais assim, fica mais exacerbado e o ambiental fica menos. Aí eu falo, quer saber, eu vou embrulhar esse presente hoje, porque eu quero ver ele rasgando e a felicidade dele rasgar vale mais do que o resíduo que eu vou gerar com papel e depois eu desenho com esse papel, eu reutilizo esse papel de alguma forma, sabe? Então é um exemplo super simples, mas é um exemplo que tem desses pequenos dilemas do dia a dia e de como quando talvez você vá em vários lugares sem usar, tem um copinho, né, do menos um lixo, que é um copo super estético, lindo e tal, que você compra. E aí eu sinto que também, por outro lado, uma mudança de atitude vem nesses pequenos atos que inspiram as pessoas que estão à sua volta. Então toda vez que eu vou com esse copinho, alguém fala, pô, que copinho maneiro, que legal e tal, não sei o que, mas você não usa copo de plástico. Aí você fala, não, se eu usar o número de copos de plástico que você usa um ano é o suficiente para abastecer a vida de uma família de 5 pessoas, sabe? Vai gerar tanto de resíduo, isso vai para os mares e tal. E aí, às vezes você não fala nada. O discurso, o ensino e o exemplo arrasta. Você não precisa simplesmente fazer nada no local onde você trabalha. Se você for todo dia com o copinho e não usar o copinho de plástico, as pessoas começam... Na academia acontece isso comigo. Todo dia eu vou na academia com o mesmo copinho e eu nunca uso copo de plástico. E as pessoas que treinam começam a olhar e falam assim, pô, mas você não usa copo de plástico? Não. Então, muitas vezes o não falar e o fazer, ele é muito mais poderoso do que você ficar com blá, 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 e você simplesmente agir daquele jeito. É um jeito, muitas vezes, inspirador e que estimula outras pessoas a pensarem daquela forma. Uma coisa também que eu acho que vale a gente contextualizar é que muitas vezes as pessoas da minha idade, até menores, acham que a gente é super cool e que a gente é sustentável, que a gente usa palavras que estão na moda e que a gente recicla as coisas. Só que olhar para os antepassados e ver a forma como talvez eles vivessem de uma forma muito mais sustentável, eu acho que é super interessante. Por exemplo, pega os exemplos dos nossos avós.
o nível de consumo deles, o quanto eles compravam de roupa, o quanto não existia o fast fashion, o quanto as embalagens de fato eram retornáveis, o quanto uma geração que passou guerra vê a perspectiva de reutilizar o alimento e de não desperdiçá-lo. O quanto eles não usavam de alimento industrializado, era tudo in natura, então um jeito de se alimentar muito mais interessante, muito mais saudável. A fita, você embrulhava algo com uma fita e tinha caixa de fitas, então você retorna para aquele local. O irmão menor usava a roupa do irmão mais velho, com uma naturalidade, com uma tranquilidade e uma paciência também. Então, determinadas pessoas precisam fazer o mesmo trajeto, uma espera a outra, e hoje em dia numa sociedade super imediatista, individualista e consumista, essa perspectiva de você querer mais e querer ter o seu e não dividir, e não reutilizar, e não... Então, acho que é uma coisa que às vezes a gente acha que a gente é moda, que a gente está reinventando a roda, mas vale olhar para o passado com sabedoria e ver o que nossos ancestrais já faziam de muito inteligente no jeito de viver, que a gente pode absorver. Acho que nunca teve tão na moda olhar para o passado e ver o que de muito interessante eles faziam e trazer para nossa atualidade, porque acho que eles põem uma roupagem hype em todos os conceitos e muitas vezes esquecem que esses conceitos são super antigos, assim, basta reavivá-los.